Olá, amadinhos e amadinhas, a paz do Senhor Jesus, glorificado seja o nosso Deus, aleluias. Eu sou a Keliane e hoje estou aqui para deixar um versículo para a sua meditação, que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 28, que nos diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amados e amadas, esse trecho da palavra do Senhor nos traz um grande conforto, que nós temos que permanecer firme e forte diante das dificuldades, das lutas, das adversidades, porque elas vêm para nos fortalecer e em meio às lutas, às adversidades, o Senhor, ele sempre abre uma porta de escape, ele sempre dá a luz no fim do túnel, ou melhor, o Senhor sempre é a luz no fim do túnel. Amado, nós estamos no século 21, o século em que o amor tem se esfriado, a iniquidade tem se aumentado, nós vemos fomes, guerras em muitos países, nós vemos pai contra filho, filho contra pai, nós vemos e que o amor realmente tem se esfriado, assim como o Senhor Jesus nos falou, ele não nos deixou enganado. A palavra do Senhor nos fala que ele teve aflição, ele teve dificuldade, mas ele venceu e nós também venceríamos, amados. Então nós temos que permanecer firme e forte diante do Senhor, porque ele vai honrar a nossa fé, ele vai honrar a nossa insistência em buscá-lo e ele vai honrar a nossa fé. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos diversas pessoas que passaram pela luta, passaram pela dificuldade, mas foram mais do que vencedores, foram honrados por Deus. Quando nós olhamos para a viúva de Naim, nós vemos que ela já havia enterrado o seu esposo e estava indo enterrar o seu filho, indo enterrar a sua esperança. Ela sofreu, sim, ela sofreu, ela ficou angustiada, mas nós vemos que a vida e a morte se cruzam e Deus, ou melhor, Jesus faz o milagre na vida dela, querido, e ela volta a sorrir. Quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos que ele sofreu humilhação, injustiça, foi odiado pelos seus irmãos, foi levado para a terra estranha, mas querido, ei querido, preste atenção, mas o Senhor estava capacitando ele para ocupar o lugar onde Deus o colocou, querido. Ele foi para uma terra estranha para que a sua família não viesse morrer de fome e uma nação não viesse morrer de fome e ele fosse honrado. Quando nós olhamos para a vida de Jó, querido, nós vemos que Jó perdeu 7 filhos, 3 filhas, perdeu sua riqueza, perdeu amigos, perdeu animais, perdeu tudo, e ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas, querido, aleluia, como sempre há um lado bom em tudo, aleluia, Jó foi provado e o Senhor o aprovou, ele foi restituído com os animais, filho, riqueza, e ele conhecia Deus só de ouvir falar, querido. E ele ouviu Deus, ele viu Deus, e mais importante do que tudo, Deus testemunhou acerca de Jó, querido. Querido, quando nós olhamos para a vida de Ezequiel, nós vemos um jovem que viu seu pai ser morto, foi cativo, foi frustrado, mas no fim ele viu o próprio Deus. Amado, quando nós olhamos para a vida de Mefibosete, nós vemos uma criança, aleluia, que perdeu a sua família, perdeu as suas 2 pernas, foi humilhado.
Aleluia, e ele não tinha mais esperança, ainda morava de favor no fundo da casa de Maqui. Ei, querido, mas no dia, na hora e no momento certo, porque o nosso Deus não falha, ele tocou em Davi para que Davi se lembrasse da aliança que havia feito com Jonatas, o pai de Mefibosete. E então o rei mandou chamar Mefibosete e ele foi restituído de tudo que ele perdeu. Aleluia, foi restituído de tudo que era do seu pai e do seu avô. Então, querido, querida, saiba de uma coisa: se você está passando pela luta, se você está passando pela prova, aleluia, saiba que a luta e a prova, aleluia, ele vai contribuir para a sua felicidade, para o seu bem-estar e para a sua fé ser aumentada, querido. Então, em meio à luta, às dificuldades, não tema, não pasme, porque o Senhor teu Deus não te deixará. Ele é contigo aonde quer que você saia, aleluia, aonde você for, aonde você pisar a planta dos seus pés, aleluia, o Senhor vai te honrar. Então não temas, querido, porque assim como o Senhor foi com Josué, ele foi com Moisés, ele foi com Daniel, ele foi com os seus filhos, amado, ele é contigo. Então não temas, porque o Senhor teu Deus, ele vai te honrar. Saiba que essa luta, essa dificuldade não é para a sua morte, mas sim para que você venha ser honrado mais na frente. Mas porque para você ser honrado, você precisa ser provado. Aleluia, você precisa passar pelo deserto. E saiba que no deserto, Deus aleluia, está contigo. Saiba que no deserto Deus te alimenta. Saiba que no deserto o Senhor manda providência. Então, levante as tuas mãos e dá glória a Deus, porque Ele é contigo, aonde quer que fores, em qualquer situação. O nosso Deus, Ele é fiel, e você é filho do Senhor, e Ele te ama, e Ele não vai te deixar sozinho nesta luta. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Deus poderoso, Deus amado, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Elohim, El Shaddai, Leão da tribo de Judá, eu venho, Senhor, te agradecer agora, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, Senhor. Obrigado pelas tuas providências, Senhor, sobre as nossas vidas. Abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã, faça deles mais do que vitoriosos, para que o teu nome seja honrado através da vida dos meus irmãos, Pai. Aleluia, que em meio à dificuldade, em meio às lutas, eles venham, aleluia, ser fortalecido espiritualmente. Aleluia, que todos tenham uma semana abençoada, fortalecida por ti, Senhor. Eu te peço e te clamo em nome de Jesus.